eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12 e versículo 2. É um livro maravilhoso, Romanos, nosso queridíssimo, grande missionário, apóstolo Paulo, que teve um grande encontro com Jesus e sua vida foi mudada. E quando ele fala aqui em Romanos 12, capítulo 2, eu fico maravilhado porque ele nos traz uma advertência, uma exortação para que nós tenhamos cuidado com as coisas deste mundo ou deste século. Então, Romanos 12, capítulo 2, ele vai... Vamos começar do 1 até o 2. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século. Algumas traduções dizem este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Que versículos, 2 versículos maravilhosos. Primeiro, Paulo já chega logo rogando pelas nossas vidas. O próprio Paulo, ele falando ali à igreja de Roma, né, aos crentes de Roma, ele já diz: olha, eu rogo por vós, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e não vos conformeis com este mundo. Quando Paulo entra nesse aspecto de, olha, não se conforme, quem se conforma com esse mundo acaba perdendo as coisas celestiais. E o título que eu coloquei para esta breve mensagem é isso: quem se conforma com as coisas deste mundo abre mão das coisas que são celestiais. Esse mundo jaz no maligno, como o próprio Paulo, em certa feita, ele diz que o diabo, ele não brinca de ser diabo, ele vem para matar, roubar e destruir, né? Então, eu até vou retirar essa palavra de Paulo, que eu não tenho certeza se foi dele. Então, para não mentir, eu vou dizer: a Bíblia diz que o diabo veio para, se não para matar, roubar e destruir. Ele pode estar encaixado em uma outra conotação, mas nós podemos entender que o diabo veio para roubar e destruir as nossas vidas, tirar a nossa paz. Isso é papel dele. Isso ele faz com excelência. E onde é que ele está? Ele está no inferno? Não, ele está aqui nesse mundo. Ele está de rodear a terra, né? Então, ele não está lá, ele está aqui e ele vai fazer de tudo para que eu e você nos desviemos do nosso foco, que é os céus, as coisas celestiais, e nos moldemos às coisas que são dessa terra, as coisas ao qual ele está preparando para levar, ou já está preparado para levar vários cristãos que estão desapercebidos, que estão pensando que este mundo já está confortável. Aí Paulo chega aos romanos e diz: olha, não vos conformeis com esse mundo. No versículo 1 diz: eu rogo-vos a Deus por vós, mas não vos conformeis com esse mundo, porque nesse mundo não há nada interessante para vocês. Vocês já foram libertos do mundo, então não tem como você voltar para o mundo. Nós fomos libertos para a salvação, então nós não podemos mais voltar para o mundo regressar para o mundo de miséria e lamaçal. Nós vivemos nesse mundo, estamos inseridos neste mundo, porém nós não fazemos mais parte dele. Quando nós escolhemos a Cristo Jesus, nós já estávamos escolhendo as coisas celestiais. Mesmo no começo das nossas conversões, nós olhávamos com grande amor para o Evangelho, nós já imaginaríamos como seriam os céus. Mas os tempos foram passando e muitas vezes nós vamos esfriando, porque o mundo ao qual Paulo ele se refere aqui, que ele tenta nos moldar a ele, porque ele vai nos oferecer várias coisas boas, né? Para o mundo é boa, mas para Deus é morte.
O mundo não pertence mais para nós. Nós somos cidadãos dos céus, porém estamos aqui na terra, passando um tempo, para que chegue esse tempo e nós possamos subir aos céus com quem nos prometeu que nos levaria. Então, não vos conformeis. E o que é conformar? Se nós olharmos o que é conformar, irmãos, principalmente as mulheres, o irmão Damião também é cozinheiro, que eu vi ele fazendo ali trouxe algumas coisas, umas guloseimas para nós lá no tempo, então ele sabe o que é conformar. Nós vamos trazer a conformidade, vamos fazer uma analogia aqui de um bolo. Nós pegamos todos os ingredientes ali, coloca ali o ovo, coloca a farinha, coloca o açúcar, coloca o leite e bate ele ali, fica aquela pasta, né? Ou seja, ela não tem forma, ela está líquida, ela está um pouco pastosa ainda. Mas quando se coloca o fermento e coloca em uma forma, seja ela quadrada ou seja ela redonda, e quando coloca no forno, ali tem alguns momentos, né, minutos que ele passa, e quando dá aquele determinado tempo que você tira, ele já fez o efeito, ele se encaixou na forma, se formou, e quando nós viramos essa forma e tiramos, ele está conformado. Ele está informado. Ou seja, o que nós tiramos isso para as nossas vidas? Que o mundo é dessa forma. Satanás é dessa forma. Ele traz as coisas maravilhosas desse mundo, bate ali em um determinado recipiente, nos oferece porque é bom aos olhos e informa-nos dentro dessa forma, e quando nós pensamos que não, já estamos cheios, bem informados com o mundo, porque nós já nos conformamos. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Paulo nos adverte. Não vos conformeis. Porque o diabo, ele é enganador. Ele é o pai da mentira. E foi assim que ele fez desde o princípio. Gênesis capítulo 3 vai nos dizer que no capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer que a serpente envolveu a Eva, seduziu a Eva, ou seja, persuadiu a Eva com as palavras, falando a Eva aquilo que Eva provavelmente não queria ouvir, mas ouviu. E ela deu ouvidos a Satanás, dizendo: olha, o que foi que Deus disse? Que não comesse, se comesse morreria? Não, ele disse que eu não comesse. Mas ele disse: certamente não morrerás. Porque Deus sabe, se tu comeres, serás igual a ele. Terá conhecimento do que é verdadeiro, da vida eterna. Então, você não morrerá. E Eva come, Eva é seduzida por ele, come essa fruta e, além do mais, leva para o esposo. Então, o mundo, Satanás, ele faz isso. Ele nos envolve com as coisas desse mundo com mentiras. E as mentiras são uma das coisas favoráveis a Satanás para nos desviar da verdade. A verdade e a mentira, elas não se juntam, não tem como juntar. Mentira pertence ao diabo. Verdade é o caminho, é Jesus. Jesus nos libertou para uma verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele nos libertou. Mas o diabo, com suas mentiras, ele vem todos os dias galgando um caminho de morte para as nossas vidas, nos oferecendo as coisas de onde? Dos céus? Não. As coisas dessa terra. As coisas que parecem normais. Muita gente se conforma com as coisas desse mundo. E o que é se conformar com as coisas desse mundo? É quando nós estamos passando por uma dificuldade enorme. Vamos colocar aqui na família, onde tem uma pessoa que está ali passando por um processo de descontaminação das drogas, e ele tem uma recaída. E ali, quando ele tem aquela recaída e volta para o mundo das drogas, os pais, ou amigos, ou parentes dizem: olha, se conforme. Isso aí agora, o fim dele é só a morte.
Aí é que Satanás está querendo que você ouça isso. São palavras vindas não de um cristão, não vindas da boca de Deus, mas vindas da boca de Satanás. Porque Satanás quer isso. Se conforme, porque eu já ganhei. Não. A Bíblia não diz que ele já ganhou. A Bíblia diz que ele é perdedor. Deus já venceu. Jesus já venceu. E venceu a ele na cruz do Calvário. A morte não segurou o nosso Senhor naquela cruz. Então, por que eu e você vamos nos conformar com as coisas que Satanás está colocando nos nossos corações ou nas nossas vidas? Não, você é mais do que vencedor. Seu filho vai sair das drogas, a sua condição financeira vai melhorar. Não se conforme. Jesus, ele nos deu a vida e vida em abundância. E nisso ele nos prometeu também, serás mais do que vencedor. E nós somos mais do que vencedor. Não se conforme com essa situação que você está passando, seja ela financeira, seja ela na saúde, seja ela na sua casa, com seu esposo ou com seus filhos. Não se conforme. Não se conforme, porque Satanás quer que você se conforme. Continue de joelho. Não pare as orações, porque crente de joelho incomoda o inferno. E o inferno incomodado, levanta-se barreiras, levanta-se batalhas. Mas Cristo Jesus nos disse, eu irei, mas deixarei um Consolador. E eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Você tem um Deus Todo-Poderoso. Não desista. Acredite, continue perseverando, acreditando, porque aquele que bate, a porta se abre, e aquele que pede, recebe. Jeremias 29:13 é uma palavra maravilhosa. O próprio Deus diz, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz, de fazerem prosperares, e não de mal, mas pensamentos de bênção. Deus tem pensamentos de bênção para você. Não desista e não se conforme. Eva se conformou e Eva perdeu as coisas dos céus. Quem se conforma com as coisas desse mundo, abre mão das coisas dos céus. Eva abriu mão das coisas de Deus. O jardim estava ali, repleto de tudo para eles. De tudo. Deus só pediu uma coisa: não olhe para essa árvore. Não mexa nela, não coma nela, não coma dela. Mas Eva deixou-se se persuadir por Satanás em forma de serpente. E ela perdeu. E ainda levou o esposo à perdição do que Deus tinha preparado para eles. Não se conforme com este mundo. Não abra mão das coisas dos céus, porque Deus tem coisas grandes para a sua vida. Acredite, Deus irá falar o teu coração do projeto, do propósito que você já entregou na presença dele. E não se conforme se não chegou, não é porque não vai chegar, é porque Deus está preparando para aqueles que obedecem. Obedeça e vai receber dos céus. Não abra mão dos céus, abra mão da terra, das coisas terrenas, e agarre as coisas celestiais, porque elas são firmes e são consistentes, e Deus nos dá em abundância. E Paulo nos diz isso, não vos conformeis, e não vos conformeis com todas as coisas desse mundo. Não são uma coisa ou outra coisa, são as coisas desse mundo. Tudo. A nossa vida de santidade, nós não podemos abrir mão dela, porque Paulo diz no versículo 1, e rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável. O que agrada a Deus é a santidade que nós carregamos para entregar a Ele. Isso agrada a Ele. O pecado pode vir? Ele pode vir. Ele virá todos os dias. Ele bate a porta todos os dias. Porém, nós não devemos abrir as portas para o pecado. Mas se pecarmos, nós temos um advogado fiel. Porque aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. E mentiroso provém do maligno e do sujo que é Satanás. Você é pecador, eu sou pecador. Nós pecaremos? Sim. Involuntariamente? Não. Voluntariamente, porque nós pecamos consciente. Tem pecados que nós sabemos que é, porém não abrimos os nossos olhos e acabamos enveredando nele. Quando nós abrimos os nossos olhos, nós somos restaurados por Cristo Jesus e os nossos pecados são
perdoados, lançado no lar do esquecimento. Aí ele diz, mas não pequeis mais. Não pequeis mais. E isso nós não devemos nos conformar. Se pecamos em alguma coisa, abramos nossos olhos para não pecar mais nisso, porque não vai agradar ao Deus dos deuses, ao Santo dos santos. Paulo, ele pecava. Paulo era pecador. Porém, Paulo tinha uma prudência em estar na presença de Deus. Davi era pecador. Um dos maiores pecadores que existiu na Bíblia foi Davi. Porém, Davi tinha uma virtude. Ele pecava, se arrependia, se rasgava na presença do Senhor e não pecava mais naquele mesmo pecado. As consequências vinham por causa do pecado. Porém, Davi era considerado o homem segundo o coração de Deus, porque ele alcançava o favor de Deus, porque ele se arrependia do pecado e tentava não praticar. Mas Satanás faz isso nas nossas vidas todos os dias, nos oferecendo coisas maravilhosas e as piores coisas que ele oferece para que nós nos perdamos, passamos a nos perder nesse caminho, são as coisas que são que tem um sabor maravilhoso para a carne. A carne, ela almeja, ela supura, vou dizer assim, pelo pecado. É por isso que diz que ele diz, olha, Deus disse, olha, eu olhei para a terra e não vi um só justo, porque não tem. Aquele que diz que é justo, nós somos justificados, porém nós somos pecadores. E nós temos que aprender uma coisa, não é porque eu estou no pecado que eu devo corriqueiramente praticá-lo, porque o pecado nos leva à sepultura. E a sepultura, depois que descer a ela, segue-se juízo. Nós teremos agora só um julgamento quando Cristo Jesus, o nosso Salvador, voltar agora não como graça, mas como juiz. E eu não quero receber a sentença de Cristo Jesus. Olha, você pecou, não se arrependeu, não voltou aos meus caminhos. Por isso, afasta-te de mim. Eu quero receber, você quer receber aquela bela e maravilhosa palavra. Venha, bendito do meu Pai. Olha para as mansões celestiais que eu te prometi lá atrás. Ela está aí, é sua. Entre. A morada está pronta. Quem vai residir é você. Nós queremos, em nome de Jesus, ouvir isso do nosso mestre. Nós ouviremos isso do nosso mestre, porque ele nos garante isso. Mas tem muita gente que está vivendo em um patamar da vida em que apareceu agora um novo evangelho aí, o da hipergraça, em que Jesus já morreu, seu pecado já foi pago, então você não morrer, não, você não perderá mais a graça, você não perderá mais a salvação. Salvação se perde. Quando nós não nos arrependemos, não voltamos para a presença e confessamos a Ele que pecamos e que nós carecemos da misericórdia dele. Se nós não permanecermos na presença dele, não nos arrependermos, o que vai isso acarretar nas nossas vidas? Vai acarretar que o pecado, a cada dia, ele vai crescendo. Ele vai tomando o espaço de Cristo Jesus, do Consolador que há em nós. E quando pensarmos que não, já não estamos mais nem acreditando no que a Bíblia nos relata, no que a Bíblia nos diz, que nós somos filhos e filho é herdeiro, e herdeiro herda as mansões de Deus. Nós temos a mansão de Deus por herança, e nós não podemos nos conformar com este mundo, como Paulo diz. Mas há a hipergraça dizendo que não se perde, que é notório quando nós vemos o ímpio, alguém ímpio morre, e os parentes ímpios dizem, olha, ele morreu, mas ele está com Deus. Não está. Não está. Romanos 9, capítulo 9, 9 e 10, ele é claro, ele diz, olha, para ganhar as mansões, tem primeiro, confessar Jesus como Salvador. E segundo, tem que tiver isso, não vai.
não vai para os céus. Com a boca se faz confissão para a salvação, mas com os nossos corações nós cremos para a justiça, e a justiça é Cristo Jesus. A hipergraça diz que não morre, morre e se perde. Salvação se perde quando nós nos perdemos no caminho e não conseguimos mais voltar como o filho pródigo voltou. O filho pródigo é um exemplo para nós. O filho pródigo é um exemplo. Eu pequei contra os céus, Pai. Me aceite de volta. Jesus, o próprio Pai, fazendo ali a representação de Deus, diz, olha, vem, faz uma festa, porque o meu filho que estava perdido voltou. Colocou um anel nos seus dedos, colocou vestes novas e matou um boi cevado para festejar. Assim é a vida daquele que se arrepende e volta e não se conforma com as coisas do mundo. A serpente, ela é astuta. A serpente, que é o diabo, ele vai envolver, ele vai seduzir com as coisas desse mundo. Porém, nós devemos ter as nossas convicções de que não são as coisas desse mundo que vai nos dar a vida eterna. As coisas deste mundo só têm a oferecer a vida da eternidade no inferno. Há uma serpente ali, acho que é no Chile, que ela tem um rabo, a cauda dela, no Irã, a cauda dela é como se fosse uma aranha. E é dessa forma que ela se move para atrair as suas presas. Depois você pesquisa no YouTube, você vai ver. É parecido uma aranha, ela fica movendo ali a cauda, o passarinho vem para pegar e ela dá o bote. Satanás é do mesmo jeito. Satanás, ele faz essa camuflagem aí, mostrando algo para dizer que, olha, é bom, vem, prova. E quando nós chegamos e vamos provar, nós vemos que ali estava uma armadilha para nos tragar e roubar a nossa vida. Satanás faz isso, entregando as coisas boas desse mundo. Ah, mas se Jesus já pagou um preço, então por que é que eu vou me preocupar? Ele já pagou, já está pago. Eu não vou perder, não. Perde, meu irmão. Perde, minha irmã. Permaneça firme. Olhe para o alvo. Afaste-se da aparência do mal. Não se achegue a ele. Se achegue a Deus. Tenha seu momento com ele. Se aprofunde na intimidade com Deus. E é essa palavra. Não se conforme com as coisas do mundo. Quais são as coisas? As coisas que roubam o tempo. O meu tempo e o seu tempo. Da presença do Senhor. Essas são as coisas do mundo. Essas são as coisas que estão nos tirando da presença de Deus. Satanás, ele é sagaz. Quando nós... É fácil, é notório, quando nós percebemos que perdemos vários minutos das nossas vidas olhando esses rios no celular. Nós vamos para ver um vídeo, eu só vou ver um vídeo, porque depois eu vou mandar um versículo para o meu irmão Damião. Primeiro eu escolho as coisas do mundo, e depois eu vou escolher as coisas de Deus. Mas quando eu chego na do mundo, eu não só passo mais um vídeo, eu passo vários. E daqui, quando eu penso que não, já tenho 2 horas ali, perdida. E depois eu vou lembrar, meu Deus, eu ia mandar um versículo para o irmão Damião. Esses são os engodos de Satanás. Ele não quer que você apresente Cristo Jesus como Salvador da vida do ser humano. Ele não quer. É por isso que ele tira as atenções. Ele fica como essa serpente, saculejando ali a cauda, para que você tire a sua atenção e você se achegue a ele. E nesse momento que nós nos achegamos a ele, nós somos tragados. E muitas vezes voltamos para onde ele quer, que é o mundo. Nós vivemos nesse mundo, vou novamente repetir, mas não pertencemos a ele. Nós precisamos estar aqui? Precisamos, porque daqui nós vamos para lá, para os céus. Porém, nós não podemos nos misturar, nos engoldar com ele. Eu faço analogia também, que o meu pastor Ideval, ele faz muito isso. A garça, um pássaro tão bonito, branquinho, mas ele se alimenta dentro da lama. Mas se você olhar para a garça, ele ali se alimentando, ele voa, vai embora.
mas quando ele voa, ele não mela as suas penas. Ele tem cuidado para não melar as suas penas. E ele vive ali dentro da lama. A nossa vida não é diferente. Nós vivemos em um mundo em que o engodo está ao nosso redor. Satanás colocou vários engodos. Nós somos como essa garça branca. As nossas vestes são brancas. Jesus já nos vestiu de vestes brancas. Já nos libertou do pecado. Já nos prometeu que, olha, permanece com essas vestes brancas, que tu subirás comigo. Mas, porém, você tem que estar aí até o tempo em que eu possa voltar e te levar. Mas seja como uma garça. Esteja ali, mas não pertença ali. Não pertença. Porque você é escolhido de Deus. E eu quero que você saiba nessa noite que você, nós somos escolhidos do Senhor. E não pertencemos a este mundo. Não podemos nos conformar com este mundo. Você tem seu filho, está na presença do Senhor, ora mais para que ele permaneça na presença do Senhor. Busca mais para que ele permaneça na presença do Senhor. Apresente ele mais na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Satanás, o projeto dele é começar pelos jovens, porque ele é o futuro do evangelho amanhã. Nós partiremos em breve. Dormiremos, se Jesus não voltar, nós dormiremos no Senhor. Mas nossos filhos, eles têm que herdar isso de nós. Pregar o evangelho, dar continuidade àquilo que Deus nos entregou nas nossas mãos. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Fiquei muito feliz, torno a dizer, João Miguel, orando aí com Deus. Irmã, continua nessa pegada. Apresenta teu filho ao Senhor, porque ele certamente será um vaso cheio do Espírito para pregar o ano aceitável do Senhor. Você que está nos ouvindo ou vai nos ouvir, ore mais pelos seus filhos, apresente mais os seus filhos. Jó orava pelos seus filhos, porque se ventura os seus filhos pecassem, Jó estava apresentando diante do Senhor. E mesmo assim, Satanás pediu a Deus para se ir andar com a vida de Jó. Jó era um homem de oração. E se ele não fosse? Será que Jó teria alcançado aquela graça de Deus? Passar por tudo aquilo? Sabe por quê? Porque Jó tinha a sua mente voltada a não se conformar com esse mundo, mas esperar no Senhor para ganhar as coisas celestiais. Você está com a dívida? Você está com a sua situação financeira daquele jeito? Não tem mais jeito para você? Eu quero dizer para você, não se conforme com isso. Deus irá abrir as portas. As portas irão se abrir. Deus irá trazer um renovo. Deus irá trazer algo dos céus para lhe mostrar que há solução para aquilo que parece sem solução. Não fique triste nessa noite. Deus está falando com alguém nas finanças. Não se conforme com as coisas deste mundo. Mas lembre-se de Deus, que é o Todo-Poderoso, que pode bater na sua porta e dizer, porque você creu, está aqui a bênção. Deus vai fazer. Deus vai realizar. Deus vai prover. Eu profetizo isso em nome de Jesus para você. A bênção é para os que creem. As coisas celestiais são para os que creem. Mas as coisas desse mundo são para os que se conformam com ele. Não esteja conformado com ele, mas creia em Cristo Jesus, no Deus Todo-Poderoso, que quando promete, cumpre. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você que você não está só. Tem alguém orando por você. Tem irmãos orando por você. Tem alguém dizendo, ela nem sabe, ele nem sabe, mas os meus joelhos estão dobrados pela sua causa, pela causa dela. Creia, Deus já levantou pessoas para dobrarem os joelhos por causa da sua causa. Deus é um Deus que cala, mas é um Deus que trabalha nos bastidores. E quando menos esperamos, as bênçãos chegam e nós não sabemos de onde veio. Queremos não saber, mas Deus diz, sou eu que faço.
e uso quem quero. Eu vou liberar uma palavra de bênção para você. Se você crer, você irá receber em nome de Jesus. Deus irá lhe surpreender em breve com aquilo que você menos esperava e de quem menos você esperava. Deus está dizendo, não se conforme com essa situação. Ela não é dos céus. As coisas dos céus são as coisas inefáveis, são as coisas que nós não entendemos, são coisas que nossos olhos não viram, nem o nosso coração subiu, as coisas que Deus tem para os que creem nele. E se você crê, você vai receber em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade e peço a Deus que olhe pela minha e pela sua vida, em nome de Jesus. Amém.